Hoje é dia de estereótipos. No Amigo Gringo Responde. A primeira pergunta é do Shine of Pointless Mind, que escreveu: peraí, você não é judeu? Como pode comer bacon? Eu sou judeu e, como todos os judeus seguem a alimentação kosher, não posso comer bacon. Assim como todos vocês que são católicos vão para a missa todos os domingos e todas as mulheres muçulmanas usam burca. Mas não pode ser! Esse é o nosso vídeo sobre café de manhã e parece que estou comendo bacon mesmo! Pessoal, Nova York tem mais de 1 milhão de judeus e eu sou um deles no sentido de meus pais e avós serem judeus também. A família do meu pai escapou da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Mas olha, a grande maioria dos judeus em Nova York e até a maioria dos judeus em Israel não seguem as leis kosher. Minha família nem é religiosa. E você acredita que minha cunhada Katrina, esposa do meu irmão, faz parte da igreja episcopal? Quando se casaram, meus pais estavam muito felizes por eles. Os judeus ortodoxos normalmente seguem as regras de alimentação kosher, mas os ortodoxos são só uma minoria dos judeus em Nova York. Outros judeus incluem... Entre os judeus que conheço em Nova York, talvez 1% não coma porco. Eu adoro porco. Até sempre falo que se o porco fosse um vegetal, eu poderia ser vegetariano. Detalhe, a lei kosher também indica que não posso comer carne e produtos lácteos juntos na mesma refeição. Aqui tá um hambúrguer que você pediu com queijo extra. Legal. É do McDonald's. Não comer McDonald's é uma regra que sigo religiosamente. Agora, o Silvio de Oliveira escreveu: olá, amigo gringo, você é muito simpático, diferente da maioria dos americanos. O Silvio nos mandou imagens da última visita dele a Nova York. Você conhece ou já ouviu falar da cidade de São Paulo aqui no Brasil? Você acha que ela tem semelhanças com a cidade de Nova York? Se você me responder, ficarei muito feliz. Ok, Silvio, eu não quero ser muito chato. Os estereótipos muitas vezes têm base na realidade e são espalhados pela mídia. Silvio provavelmente pegou de algum lugar uma imagem negativa dos americanos. Mas a pergunta dele é boa. Nova York e São Paulo têm muito em comum. São as maiores cidades dos seus respectivos países, onde estão concentradas várias indústrias, tipo de finanças e comunicação, e também são referências em teatro, moda e gastronomia. Por isso, são cidades bem diversas, com pessoas que chegam de todos os cantos do país e até do mundo. A energia e ritmo das cidades são bem parecidos. E apesar de eu sempre dizer que Nova York é um lugar bem seguro, e sabemos que São Paulo não é, Nova York nos anos 70 e 80 e até no começo dos 90 era quase tão perigosa quanto São Paulo agora. Viram só, paulistanos, há esperança. Ok, agora a Raquel Olivier escreveu: amigo gringo, você usa o Snapchat? Segundo o estereótipo, Snapchat é só para adolescentes e jovens. Pessoas com barba grisalha tipo eu não sabem usar. Snapchat é só para os adolescentes e jovens. Pessoas com barba grisalha tipo eu não sabem usar. Se inscrever no canal Amigo Gringo é só para puta babacas?
Que estereótipo! É para todos! Inscreva-se agora e mande suas dúvidas sobre Nova York nos comentários e nos siga nas redes sociais. E agora a sua aula de nova-iorquês, que vem de uma pergunta do Lucas Andrade, que escreveu: Amigo gringo, qual é o significado da sigla ASAP? Ela é muito usada em Nova York? Ótima pergunta! ASAP significa as soon as possible, ou seja, assim que possível, ou o quanto antes. Tem duas formas de pronunciar, ASAP, mas também ASAP. Para mim, usar as letras mesmo, ASAP ou ASAP, é mais simpático. Tipo quando está falando com amigos, Eric, I'm hungry, I need to eat ASAP. Enquanto ASAP soa mais como um comando de ordem, tipo I need those documents ASAP. Lucas, os dois são muito utilizados em Nova York, porque nós nova-iorquinos sempre estamos com pressa. E isso, infelizmente, não é estereótipo.